Todos nós temos aquele tipo de amigo, infelizmente, que parece que para onde ele caminha, para onde ele anda, ele leva consigo mesmo aquela nuvem negra, né? Aquela nuvem de negatividade, de coisas ruins, que está a todo momento tentando sugar a energia das pessoas com as quais ele convive. Eu tenho certeza absoluta que se você pensar, fazer um simples exercício de memória, você vai lembrar de várias pessoas que infelizmente são e possuem esse tipo de comportamento, não é mesmo? Então, como lidar com esse tipo de pessoas? Como você realmente fazer com que as pessoas não deixar essas pessoas roubarem seus sonhos? Então, aquelas pessoas que realmente você não consegue compartilhar sequer uma ideia, sequer uma novidade, você não consegue compartilhar nada com esse tipo de pessoa, porque ela está a todo momento tentando te levar para o lado negativo das coisas. E aí, aquilo que eu falei, parece que para onde ele anda, vai uma nuvem negra que acompanha ele em todos os lugares. Porque imagine só, você ter um amigo assim é muito complicado, um amigo que está a todo momento tentando levar para o lado negativo. Agora, quando você é essa pessoa, quando você é essa nuvem negra, que para onde você anda, você acaba carregando essa nuvem com você de tanta negatividade, de tanta coisa ruim que você pensa e você acaba se comportando e sugando a energia das outras pessoas. Aí é muito pior, pode ter certeza absoluta, né? Quando nós temos um amigo, né, que é dessa forma, nós vamos aprender hoje, você vai aprender como lidar com essa situação. Agora, quando você é esse amigo, aí realmente a situação é muito mais complexa. Então, deixa eu contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, isso é uma coisa que eu dificilmente compartilho com ninguém, mas hoje eu vou contar para vocês. Eu tenho uma doença que não é uma doença muito complexa, mas é uma doença que requer alguns cuidados, que é a hepatite B. E eu uso medicamento para essa doença já há algum tempo. Então é uma doença que ela é assintomática, né? É um problema que pode se complicar numa doença mais grave, mas, e principalmente quando a gente não está se medicando, a gente sente alguns sintomas. E algum desses sintomas é dores por todo o corpo, cansaço físico um pouco exagerado e que acaba incomodando a gente em alguns momentos da vida. E há um tempo atrás eu estava em São Paulo fazendo um trabalho lá, fazendo um curso especificamente, e no final do dia eu sentei lá no shopping Esplanada, para quem conhece São Paulo, sabe aonde a gente pega aí o ônibus da Azul para a gente ir até Campinas. Naquele dia eu iria voltar através do aeroporto Viracopos de Campinas. E aquele dia, então, eu sentei aí no Shopping Esplanada, lá no ponto, aguardando o ônibus da Azul, e eu estava particularmente num dia muito complicado. As minhas vozes internas, meus ladrões de sonhos internos estavam muito fortes, estavam a todo momento dizendo, eu olhava para aquela imensidão, né? A cidade de São Paulo, aqueles arranha-céus, aquela imensidão, aquele concreto, né, por todos os lados, e eu pensava assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Sentindo dor, cansaço. Por que eu estou aqui estudando? Por que eu estou aqui realmente passando por tudo isso que eu estou passando? Será que realmente vale a pena todo esse esforço? E a todo momento aquelas vozes, sabe, tentando roubar os meus sonhos. Porque eu estava lá realmente fazendo um curso muito importante naquele momento. E aí o ônibus chegou, a gente foi até Viracopos e aquele pensamento cada vez tomando força, e aquela vontade imensa de desistir de tudo, né? E eu pensando comigo, poxa vida, eu preciso cuidar da minha saúde, o que eu quero saber de ficar aí viajando para todo quanto é lado, às vezes as pessoas não valorizam todo esse esforço, é aquelas vozes que ficam batendo na nossa cabeça. E olha só que interessante, eu tenho uma sobrinha que se chama Natália, e na época, essa minha sobrinha, até a Clarice está aqui, a minha mana, que é a mãe da Natália, ela está aqui, ela pode confirmar essa história para todos vocês. Essa minha sobrinha, na época, ela tinha 9 anos de idade, hoje ela tem 13 anos de idade. E ela é uma menina extremamente fora da curva, uma menina extremamente inteligente, sempre foi, né? Para ela, só para vocês terem uma ideia, ela não aceita tirar 9,5 nas notas. Ela é uma pessoa, realmente uma menina que se dedica muito, bastante dedicada, muito inteligente e muito realmente aplicada naquilo que ela faz. E eu cheguei lá, então, no aeroporto Viracopos, estava lá no portão de embarque, aguardando o momento para embarcar, e aqueles pensamentos cada vez mais fortes. Eu praticamente já tinha, naquele dia, pensado comigo, bom, eu vou voltar para a minha cidade, eu vou procurar um trabalho,
eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque eu vou cuidar da minha saúde, eu vou esquecer dessa história de ser palestrante, ser professor, e assim por diante, porque daqui a pouco não vale a pena todo esse esforço e tal. E pasmem vocês, gente. Quando faltavam alguns minutos para mim embarcar no avião, eu recebi uma mensagem da minha irmã, Clarice, que está aqui me acompanhando, onde ela dizia exatamente assim, ela dizia assim, e aí eu fui falar com a Natália, Natália, você não está preocupada na apresentação que você precisa fazer amanhã na sua aula? E ela disse, não, mãe. Sabe por quê? Porque nós somos bons de palestras. A nossa família é muito boa de palestras. Eu sou sobrinha do tio Regiano. E isso realmente foi uma coisa incrível, porque naquele momento era tudo que eu precisava ouvir. E eu costumo dizer o seguinte, quando você toca o tambor, você nunca sabe até onde vai o som. Você nunca sabe quem realmente está te observando e quem te admira, e quem se inspira em você. E eu tinha uma pessoinha dentro da minha família, uma pessoinha que eu gosto de falar, inteligentíssima, que se espelhava em mim e que dizia, e falou isso para a mãe dela, olha, eu não estou preocupada porque a minha família é boa de palestra, eu sou sobrinha do tio Regiano. Então, aqueles ladrões de sonhos que até aquele momento estavam me consumindo literalmente, fisicamente, psicologicamente, eles acabaram, literalmente eles acabaram. Naquele dia, o que eu aprendi? Eu aprendi que não importa para quem você toca, se você toca para uma pessoa, para duas pessoas, mas a gente precisa fazer o nosso melhor e a gente precisa combater esses ladrões de sonhos internos, porque esses ladrões de sonhos, na maioria das vezes, eles são mais fortes do que os externos, que nós vamos conversar a partir de agora. Então, o primeiro ponto que eu falo para você, como é que você está lidando com os seus ladrões de sonhos internos? Como é que você está lidando com essas vozes internas que a todo momento estão tentando te tirar do teu objetivo? Como é que você está lidando com essa situação? Esse é o primeiro ponto do nosso bate-papo. Então, por que eu comecei conversando com vocês sobre essa parte dos ladrões internos? Porque às vezes é muito comum a gente, como ser humano, tentar colocar a culpa nas outras pessoas ou nas situações, nas circunstâncias que estão externamente. E a gente esquece de olhar para dentro da gente mesmo. E talvez o grande ladrão de sonho esteja aí dentro, que você não está conseguindo lidar com essas vozes internas que estão a todo momento falando para você, olha, para que você vai sofrer, para que você vai se expor, para que você vai passar vergonha, para que você vai fazer isso ou aquilo. Então esse é o primeiro ponto. Como você vai enfrentar tudo isso? Como você realmente vai lidar com essas vozes, com essas emoções internas que muitas vezes roubam o teu sonho já de saída. Dito tudo isso, então vamos agora para os ladrões de sonhos externos, que são aquelas pessoas dos quais a gente convive, que infelizmente a gente tem muitas pessoas que nos apoiam e tem muitas pessoas que talvez até não é nem por maldade, né, mas pelo perfil de comportamento, pela forma como foi criada e assim por diante, acabam a todo momento tentando roubar nossos sonhos, tentando nos tirar do caminho do qual a gente acredita. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu quero agora, nesse momento, compartilhar uma tela com vocês, onde eu vou mostrar para vocês alguns slides, porque eu vou trazer aqui para vocês 7 formas, né, que são 7 maneiras inteligentes de você lidar com esse tipo de pessoa, com esses ladrões de sonhos que estão a todo momento tentando roubar os seus sonhos. Então, se vocês me permitem, eu vou agora compartilhar aqui a tela com vocês. Eu separei aqui para vocês, então, 7 maneiras inteligentes para você realmente lidar com esse tipo de pessoas. 7 maneiras. Poderia ter trazido muito mais, porque a gente sabe que existem formas reais de você conseguir lidar a cada dia. Mas com essas 7 maneiras, se você aplicar isso no seu dia a dia, você vai perceber que você já vai conseguir enfrentar isso um pouquinho mais de frente, tá bom? A primeira grande dica que eu trago para vocês nessa noite é não julgar. Não julgue, simplesmente simples assim. Por que, professor Regiano, não julgar? Porque a gente precisa entender a realidade dessa pessoa que está tentando roubar o nosso sonho. Talvez na cabeça dela, talvez na forma como ela foi criada, talvez a vida dela, ela tem tido uma vida muito áspera, muito negativa, passando por problemas seríssimos, talvez até de saúde, assim por diante, ou uma maneira como ela foi educada de uma forma diferente,
E ela simplesmente, de uma forma inconsciente, só está replicando um comportamento que já vem de outros tempos. Então, o primeiro passo, não julgue, simplesmente faça de conta que não é com você, tá bom? Ou simplesmente não crie preconceito. Aquela pessoa realmente ela não presta, ou ela está todo momento querendo o meu mal. Não necessariamente. Talvez possa ser até um problema aí que ela esteja enfrentando, né, nos últimos tempos, e que ela está tentando transferir essa sua insatisfação simplesmente para outras pessoas. E a gente sabe, né, que o ser humano é muito assim. Ela não quer o sucesso do outro. Ou seja, ela não quer o seu próprio sucesso para igualar o outro. O que ela se sente mais confortável? Que ela não quer o sucesso da outra pessoa, ela quer que a outra pessoa fique mal assim como ela, ao invés de ela progredir e chegar no nível da outra pessoa. E isso, infelizmente, é muito comum nas pessoas, tá bom? Então, primeiro ponto, procure não julgar. Eu sei que é difícil, né? Uma coisa, professor, você fala, falar é fácil, quero ver na prática. Eu sei, não é simples. Se fosse simples, todos nós, nós não estaríamos nem conversando sobre isso. Por quê? Porque todos nós estaríamos lidando com isso com a maior facilidade. Não. Por quê? Porque a gente acaba tendo dificuldade de lidar com isso porque não é tão simples. Mas a gente está aqui para justamente trocar ideias e mostrar para vocês algumas possibilidades. Então, primeiro ponto, não julgue. Segundo, independente do que venha de lá, independente do que realmente você consegue, do que você recebe de negatividade contra a pessoa, procure o máximo que você puder se manter positivo. Se mantenha positivo, tente olhar as coisas pelo viés positivo. Eu falava agora há pouco na mentoria com a Simone deve estar online aqui agora, justamente sobre isso. Eu sei que é complicado, porque tem dias que a gente está mal, que a gente não está legal, que as coisas deram todas erradas. Mas se a gente parar para analisar no final do dia e fizer uma análise, a gente vai perceber que o nosso dia como um todo, ele não foi 100% negativo. Talvez 10, 15% do dia foi negativo. O restante do dia foi normal ou positivo. Mas a gente acaba supervalorizando os pontos negativos. E a primeira coisa que você faz para afastar uma pessoa extremamente negativa é você sendo positiva com ela. No momento que ela traz uma coisa negativa para tentar puxar você para baixo, você responde com algo positivo, mostrando o lado positivo da coisa, você vai perceber que essas pessoas tendem a se afastar. Então, uma maneira de você lidar com a pessoa negativa pode parecer uma brincadeira, mas não é. Mantenha-se positivo. Ou seja, cria uma barreira de positividade onde vai separar você vai conseguir perceber, ou a pessoa realmente vai ficar toda desconcertada perto de você, ou ela vai acabar se afastando, tá bom? Próxima, defina limites. Defina limites. Eu tenho uma professora que foi minha professora no MBA que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, e ela contou uma história na época que muito interessante sobre esse tema. Ela disse que ela tinha uma colega de departamento da empresa que ela trabalhava, que trabalhava de frente, mesa frente a frente, que era extremamente negativa. Tudo que ela ia falar, sabe aquela amiga que eu comentei no início que tinha uma nuvem negra em cima dela? Era essa aí, segundo a descrição dessa professora. Tudo que ela ia falar não dava certo, não podia, ia dar errado, ou o problema da crise, não conseguia, né? Tudo aquilo que você tem de desculpa, né, para justamente ser negativa, essa pessoa tinha. E ela disse assim, nossa, chegou um momento que eu tive que me posicionar, eu tive que colocar um limite nessa colega. E eu falei para ela, olha, colega, desculpe se eu vou ser um pouco indelicada com você, mas é o seguinte, essa tua negatividade, ela tá me fazendo mal, tá me prejudicando. E então eu peço para você, por favor, tente se controlar. Se você está sendo inconscientemente e tal, tudo bem, eu vou entender. Agora, você precisa entender também que você está prejudicando a mim e os outros colegas. Então procure cuidar, não seja extremamente negativa nesse ponto. O que ela fez com isso? Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque em alguns momentos da nossa vida nós precisamos colocar alguns limites. A gente precisa realmente falar para a pessoa, stop, dá uma acalmada aí, calma. Vamos olhar as coisas por outro lado. Você está sendo extremamente negativa. Essa tua negatividade está me complicando, está me prejudicando. Então, defina alguns limites também. Ninguém tem o direito de te deixar mal, a não ser que você deixe.
Se você deixar a pessoa realmente crescer e criar força para cima de você com a negatividade dela, obviamente ela vai fazer. Então você precisa definir alguns limites, tá bom? Vamos para o próximo então. Mude de assunto, isso é muito legal, mude a direção do assunto, ou seja, se você, a pessoa está vindo falando de crise, falando de um monte de coisas negativas, falando do Covid, que é uma realidade, ele está aí, é real, mas a todo momento repetindo isso, procure mudar de assunto, procure falar de uma coisa legal, uma coisa positiva. Eu gosto muito da técnica soco de café, sorria, concorde, desvie, canalize e volte para o outro assunto, e assim por diante. Por quê? Porque você mudando, você muda uma vez, muda 2 vezes, 3 vezes, até que a pessoa se toca que você não está confortável em conversar sobre isso naquele momento. Então, mude de assunto. Também é uma maneira de você lidar com essa situação. Outra maneira muito importante para você, não tome os problemas da outra pessoa, os seus problemas, que aqui no caso da outra pessoa, para si. Isso é muito comum de acontecer. Por que a gente acaba sendo contaminado, na maioria das vezes, e algumas vezes, por essas pessoas negativas, esses ladrões de sonhos? Porque a gente acaba pegando os problemas, comprando os problemas deles para a gente. Isso não é bacana, não faz bem, por quê? Porque você não ou não, talvez você não esteja preparado naquele momento para resolver os problemas de todo mundo. Então, cuidado para não tomar os problemas dessa pessoa para si. E nós temos, isso é muito comum, porque às vezes a gente quer resolver o problema de todo mundo, a gente quer ajudar todo mundo, e a gente acaba comprando aquela negatividade da pessoa, e tem gente, inclusive, que fica doente por conta disso. Ou você não foi conversar com alguém, fazer uma visita para alguém, ou recebeu uma visita na sua casa, que quando a pessoa saiu, ou você saiu dessa visita, parecia que passou um trator em cima de você, de tanto que é a energia negativa que está em cima dos teus ombros, né? Por quê? Porque você acabou pegando todos aqueles problemas para si próprio. Então, por favor, não tome esses problemas para si. Procure evitar. Trate os problemas dessa pessoa como importante, sim. Você não pode julgar, como nós falamos, porque a gente nunca sabe, a gente nunca está vivendo esse problema em relação ao qual ela está vivendo. Agora, procure não comprar, não tome esses problemas para si próprio, tá bom? Então aqui a gente fala muito nesse momento de empatia, né? Eu preciso usar de empatia, eu preciso entender o que ela está passando. Sim, você precisa ser empático, você precisa entender e justamente respeitar o que essa pessoa está passando, mas isso não quer dizer que você precisa pegar esses problemas para você, tá bom? E mantenha a maturidade. Eu sei que é difícil, é complicado, o equilíbrio, a tranquilidade, mantenha a maturidade, não deixa, porque geralmente quando a gente está defrontado a essa situação, com esses ladrões de sonhos, acaba mexendo dentro da gente com com a nossa criança muitas vezes, né, a nossa infantilidade de reação, da maneira como a gente se comporta. Então mantenha a maturidade, pense sempre, procure pensar de uma forma mais racional, pensando a médio e longo prazo, né? Mantenha sempre essa maturidade. Tem um ditado que eu gosto muito, uma maneira que eu falo muito, seja meio bobo, ou seja, seja meio bobo, não seja bobo por inteiro. Bobo por inteiro é aquela pessoa, sem levar para o lado pejorativo da palavra, mas aquela pessoa que acaba comprando todos os problemas dos outros para si. Então, seja meio bobo, entenda realmente, respeite realmente os problemas das outras pessoas, mas procure manter a maturidade, procure olhar esses problemas de frente, enfrentar esses problemas de frente, e aprenda a dizer não, aprenda a se posicionar e principalmente, gente, nunca discuta com a pessoa que queira roubar teus sonhos, sabe por quê? Porque quando você discute com um idiota, a pessoa que está de fora, ela nunca sabe quem é o idiota da discussão. Então, nunca discuta com uma pessoa idiota que está aí a todo momento tentando roubar o teu sonho. Porque quem está de fora, como eu falei, não sabe quem é o idiota da conversa, tá? E por último, sétimo e último, dica, se tudo isso que eu falei para vocês, se tudo isso que nós conversamos até agora, nada funcionar, gente, então afaste-se. Afastar-se de pessoas complicadas melhora, inclusive, a saúde.
melhora até a nossa saúde. Então, se nada de tudo isso que eu conversei até agora, essas dicas que eu dei para vocês funcionar, para falar com essas pessoas, esses ladrões de sonhos, então se afaste. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, um amigo muito próximo, chamado Paulo Carboneira, e ele fala uma coisa que eu acho incrível. Eu vou até agora tirar aqui o compartilhamento para voltar para a tela. Voltando então aqui, gente, eu tenho o Paulo Carboneira, esse amigo muito próximo, e eu gosto muito, e ele fala o seguinte, olha, tem algumas pessoas, gente, que o melhor que a gente faz é ficar longe. Tem algumas pessoas que o melhor que a gente faz é simplesmente ficar longe dessas pessoas. Então, se você aplicou tudo isso que eu falei para você e mesmo assim não funcionou, o negócio realmente é você se afastar, é procurar ficar longe dessas pessoas, o mais longe possível, porque essas pessoas que ficam a todo momento tentando roubar teu sonho, são pessoas que, teoricamente ou na prática, não são dignas da sua presença, tá bom? Voltando aqui então, agora eu posso ler aqui os comentários. Dito tudo isso, vamos lá. Não só confirma a história da Natália, como acrescenta que mais tarde, com 12 anos, participou de um concurso de oratória com a confiança no modelo do tio Regiano. É verdade, participamos e a gente deu algumas dicas para ela, bem legal. Sempre tem coisas boas acontecendo, diz a Simone. Exato. Boa noite, Cida, um abraço. Eu não permito que pessoas negativas me atinjam, sempre devolvo palavras positivas. Isso aí, parabéns, exatamente dessa forma. Ou seja, todas essas dicas que eu trouxe para vocês são dicas que você pode, no seu dia a dia, justamente, você vai tentando, eu não vou julgar, eu vou entender que ela tem a maneira dela pensar, tá tudo certo, tudo bem, ela não precisa pensar como eu, não vou julgar, tá ok? Mas eu vou me manter positiva, é o que a Cida está falando aqui, vou me manter positiva em relação a tudo isso, sempre devolvo com algo positivo. Da mesma forma, vou definir alguns limites, não vou deixar essas pessoas realmente crescerem para cima de mim, né? Usando analogia aí, crescer para cima de mim. Mudo de assunto quando eu vejo que aquele assunto está desconfortável para mim, aquela negatividade, tá bom? E depois eu mantenho a maturidade, procuro manter a maturidade no meu raciocínio, não discuto com essas pessoas, evito essas discussões bobas, até porque esses ladrões de sonhos, na maioria das vezes, são pessoas despreparadas psicologicamente, mentalmente, ou até culturalmente, muitas vezes até questão de educação e assim por diante, e você evita, então, de criar atrito com essas pessoas. Lembrando que, né, se você discute com um idiota, quem está de fora não sabe exatamente quem é o idiota da discussão. Seja coisa, galera, que eu sempre bato muito nessa questão dos ladrões de sonhos, que a gente precisa prestar atenção, porque nem todo mundo que se aproxima de você quer realmente te ajudar. Nem todo mundo que lhe estende a mão quer realmente te tirar do buraco. Porque tem pessoas, e eu falo isso de estelionato profissional, tem muita gente que acaba se aproximando de você, por isso que lembra do ditado aqui, seja meio bobo, né? Você faz de conta que você não sabe, que você não percebe, ele finge que está se aproximando de você com outro interesse, você finge que acredita e está tudo certo. Mas cuidado, tem muita gente realmente ladrão de sonhos, né? Hoje, nesse nosso bate-papo aqui, eu poderia elencar no mínimo uns 5, 10 histórias que aconteceu comigo de pessoas que se aproximaram e até hoje são próximos a mim, que estão a todo momento tentando me tirar do caminho, roubar meus sonhos, me levar para outra direção. E aí eu faço, nesse momento, eu uso isso que eu falei, eu me faço de meio bobo. Eu faço eu presto atenção, eu ouço o que eles têm para falar, mas no final das contas eu sei aonde eu quero chegar, eu sei qual é a minha direção, então, portanto, isso aqui tem que entrar aqui e sair aqui. Né? Eu massageio o ego dessas pessoas, porque para elas é importante que eles imaginem que eles vão convencer a gente, né, a fazer o que eles querem, mas o que importa é realmente o que você pensa e aonde você quer chegar. Os demais, se eles estão aí para roubar os teus sonhos, né, querendo realmente aplicar a forma como eles enxergam do mundo, dos negócios assim por diante, você precisa fazer de meio bobo, né? Fazer de conta que presta atenção e você segue o teu caminho, ok? E aí eu quero contar para vocês uma outra história, falando nisso de caminho, que aconteceu comigo em 2012, quando eu fazia um trabalho de abertura e prospecção de novos mercados na Baixada Santista, no estado de São Paulo, né? nas cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá.
E toda vez que eu ia lá, eu ficava alguns dias lá naquela região, eu ia então até Campinas, e de Campinas eu ia até, passava pela empresa do qual eu fazia esse trabalho, eu pegava o automóvel da empresa e eu precisava passar por dentro de São Paulo, né, pela Bandeirantes, passar, quem conhece São Paulo, sabe o que eu estou falando, se você não conhece São Paulo também não faz muita diferença, mas o fato é que eu tinha que passar dentro de São Paulo para pegar imigrantes, então, e descer lá para a Baixada Santista. E um determinado dia, já chegando no final do dia, chegando em São Paulo, na época ainda eu usava GPS, mas o GPS era daqueles que tinha que ele não atualizava automaticamente, volta e meia tinha que atualizar. E aí, praticamente toda vez que eu ia para São Paulo, eu esquecia de atualizar e nem sempre ele acertava os caminhos. E naquele dia especificamente, ele me mandou para um caminho errado, mandou eu sair da rua, né, da rodovia principal, e eu acabei pegando um caminho errado e estava comigo na época a minha ex-esposa, e a gente acabou se perdendo, né, do caminho que ia lá para pegar a imigrantes. E olha só que interessante, né? A minha ex-esposa então já entrou meio em transe, né, em parafuso, porque ela já ficou desesperada, e agora a gente vai para onde? Você não sabe onde é que está indo, e assim por diante. Começou a meter pressão. Mas só que eu tenho uma memória visual bastante legal. Então, para mim, se eu consigo fixar, por exemplo, dentro de São Paulo, mais ou menos as regiões de São Paulo, eu consigo fixar através dos prédios, através, né, visualmente, algumas regiões, através disso tudo. Então, nós erramos o caminho, mas eu, olhando para a direção, eu consegui identificar alguns pontos que eram comuns visualmente, né, falando para mim. E eu dizia para ela, não, nós estamos na direção certa, é só tocar por aqui. E ela dizia, não, mas vamos voltar, porque não sei o quê, porque vai acontecer isso, nós vamos entrar aqui nos lugares onde a gente não conhece, por favor, vamos voltar. Eu dizia, não, nós estamos na direção certa, vamos seguir aqui que nós vamos sair na rodovia. E assim nós ficamos, entramos por uns bairros e fomos, e a gente andou praticamente por uma hora e pouco, e a gente saiu lá adiante na Imigrantes, próximo lá do pedágio da Imigrantes. E a gente saiu lá. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando você tem um objetivo claro e você sabe, você tem certeza para onde você está indo, não importa o que a outra pessoa está falando. Não importa, vamos voltar, porque eu tenho medo, porque vai acontecer isso, não sei o que, não sei o que. Não importa. O que importa é justamente você ter clareza. Você sabe para onde você está indo. Mesmo que o caminho, às vezes, não seja o caminho ideal, você precisa dar algumas voltas, consertar esse caminho, mas se você tem o seu objetivo claro e sabe para onde você está indo, então, obviamente, você não dá ouvidos para esses ladrões de sonhos que estão a todo momento aí no seu ouvido, tentando te desviar, né, do teu objetivo principal, que é o teu destino, tá bom, galera? Um abraço. Até mesmo somos profissionais e não podemos estar discutindo com o cliente, o mesmo pessoa do nosso dia a dia. Mas com toda essa ética nos ajuda ainda mais, com certeza, Cida, exatamente. Eu falo muitas vezes desses ladrões de sonhos que estão mais próximos. A gente sabe que tem muitos ladrões de sonhos que infelizmente estão no nosso ciclo de amizade mais próximo. Nós temos muitos ladrões de sonhos que infelizmente estão na nossa família, na nossa empresa, e que isso, se a gente deixar essas pessoas realmente fazer o papel deles, né, Cida, que eu comentei aqui, a gente acaba comprando a negatividade dessas pessoas e a gente nunca consegue chegar efetivamente aonde a gente quer, tá bom? Então, é basicamente nesse aspecto. E é óbvio que essa questão da discussão foi uma analogia que eu fiz, né? Porque é óbvio que a gente não deve, de maneira alguma, discutir com essas pessoas, até porque não vale a pena, né? Não vale todo esse consumo de energia para discutir justamente com esse tipo de gente, tá bom, galera? Tudo isso, só revisando com vocês, a gente falou lá do início que são dois os ladrões de sonhos muito fortes, né? O primeiro é o interno, que é aquela voz que está sempre tentando tirar você do seu caminho, aquela voz interna que está sempre brigando com você, as suas dúvidas, né? Aquela voz que realmente muitas vezes tenta tirar você do teu caminho, e tem aqueles externos, né? Que são aquelas pessoas das quais a gente convive, e muitas vezes não é nem por maldade, talvez até pelo momento que ela está vivendo, ou pela forma como ela foi criada e tal. E tem aquelas pessoas do nosso dia a dia que acabam tentando roubar os nossos sonhos a todo momento. E aí eu finalizo com essa história, mostrando para vocês que independente de onde você quer chegar, se você tem o teu destino muito, muito claro, independente das pessoas tentando te roubar esses sonhos, você simplesmente vai enfrentar isso
com muita garra, muita força, muita determinação, tá bom? Galera, eu quero que você mande aqui nos comentários, se você gostou até esse momento, está gostando desse momento do nosso bate-papo, coloque a coraçãozinho aí, por favor, para que eu possa receber esse feedback de vocês. Mande aqui nos comentários, mande se você já passou por alguma situação desconfortável, como essas que eu relatei durante o nosso bate-papo, se você já teve dificuldade em algum momento em lidar com esses ladrões de sonhos, com essas pessoas que estão a todo momento tentando te tirar a tua energia, te puxar para baixo pela negatividade, coloca aí nos comentários para a gente saber se o nosso bate-papo está valendo a pena. Olha ali, vamos ver. Excelente conteúdo, é necessário ficar atento o tempo todo com os tais ladrões de sonhos. Show, legal. Obrigado. Muitas vezes, sim, excelente. Atenção redobrada se faz necessário. Obrigado, ótimas dicas. Obrigado. Um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Fico muito feliz que o conteúdo tenha realmente ajudado de alguma forma, tá? E a grande novidade que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Vocês sabem muito bem que a gente tem o método EDV, o método Executivos de Vendas. E esse método é um método que a gente desenvolveu durante muitos anos e a gente só abre a possibilidade de você fazer esse método durante algumas vezes no ano, 2 ou 3 vezes no ano. E se você quiser conhecer mais, eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou deixar aqui o endereço para você poder dar uma olhada. E se por um acaso você tiver interesse e quiser aproveitar essa grande oportunidade, você acessa lá www.executivosdevendas.com.br e você vai acessar lá, vai ter todas as explicações que você precisa, como funciona o método, e sei lá, executivosdevendas.com.br ou métodoedv.com.br, o EDV, que é de Executivos de Vendas, e você pode, quem sabe, fazer parte dessa turma exclusiva, que é... Dito tudo isso, eu fico muito feliz por vocês estarem comigo até esse momento e agradeço mais uma vez do fundo do coração a participação de todos, vocês que compartilharam, vocês que curtiram esse nosso bate-papo. Um abraço, fique com Deus e até o topo, porque é lá que nós vamos nos encontrar.